boa noite a todos. Eu sou o Lucas, e em nome de todos os acadêmicos da Unicesumar, venho agradecer a todos os senhores que estão nos acompanhando nesse webinar, a doutora Edna, por estar apoiando o nosso evento desde o início, ao doutor Gilberto, por ter aceitado o convite de estar junto na nossa discussão, ao doutor Renato Ambrosio, por estar compartilhando conhecimento com a gente e aceitando o nosso convite, e também ao doutor Francisco Hiroshima. Agradeço de coração a todos vocês e espero que a gente possa estar agregando valor na vida de muitos acadêmicos. Vou passar a palavra agora para a doutora Edna, fazer um convite a todos nós acadêmicos para estar participando do Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que vai acontecer do dia 26 a 28 de novembro na nossa cidade, Maringá. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer receber o convite da Liga Acadêmica. E nós temos aqui hoje dois pesquisadores da área de oftalmologia que nos enche de orgulho de sermos brasileiros. O Rê é uma pessoa que tem, desculpe eu chamá-lo assim, né, Rê, porque eu tenho o Rê como filho, né? Mas o Rê é uma pessoa que tem renome mundial, tem participado de todas as pesquisas para a formação do Pentacam, tem participado e colaborado muito com o estudo da biomecânica da córnea. E o Francisco hoje está aí entre 11 selecionados, dentre 1.600 inscritos para o prêmio Euro em Saúde, com um trabalho sobre um topógrafo que seria levado em um celular e que ajudaria muito a gente nas nossas campanhas, né, Rê? De ceratocone. Então, é um prêmio muito bem-vindo àqueles que trabalham na área de ceratocone. O Gilberto é meu marido e está aqui comigo para moderar e discutir como é a vida desses pesquisadores no Brasil. Eu tenho orgulho de apresentar aqui 3 pessoas que dedicaram a vida deles na área de pesquisa. O congresso da SBO esse ano está mudando para Maringá, pelas condições de maior segurança que a gente vê hoje na nossa cidade. Então, 26 a 28 de novembro, separem na agenda de vocês. Quero todos os estudantes de medicina dentro do nosso evento. Aqueles que quiserem produzir algum artigo, alguma aula, algum tema livre ou alguma coisa, nós vamos ter uma área destinada apenas à Liga Acadêmica, vocês vão ter um diploma, nós vamos ter uma premiação para o melhor trabalho acadêmico, então a gente conta com vocês. O ano passado, no Maxud, nós tivemos uma presença bem grande dos estudantes de Maringá lá. Como esse ano não precisamos viajar aqui, esperamos que essa presença seja maior. Obrigada a todos e espero todos vocês lá. Doutor Renato Ambrosio. Vai iniciar a aula dele? Como é que eu faço? Boa noite. Eu estou ouvindo um eco. Como é que eu faço para poder dividir aqui minha tela? Embaixo que tem share screen. Acho que foi. Às 6 horas, se você baixar o cursor... Tá vendo meu slide? Não. E agora? Está entrando. Isso. Agora nós vamos ficar mudos para o som ficar só para você. Obrigado, boa noite. É um prazer, primeiro, estar participando desse webinário acadêmico. Eu sou relativamente jovem, eu tenho 47 anos, mas eu lembro como se fosse ontem que eu estava acabando a faculdade de medicina, então eu tenho o grande prazer de estar interagindo com vocês. Eu interajo com residente, com fellow, com estudante de medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio, diariamente, semanalmente, eu estou
em contato com vocês, e realmente é um prazer falar para vocês sobre as minhas perspectivas pessoais. Eu tenho algumas empresas que eu trabalho com parceria, mas eu costumo falar sempre que o meu maior interesse é ajudar o paciente da melhor forma possível e tentar colaborar sempre para poder melhorar essa questão clínica, que é o nosso trabalho como médico. E isso é desafiador, porque a gente, como médico, a gente deve entender que existem vários papéis, e um dos papéis que a gente tem que exercer como ser humano é que a gente tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade familiar, e para isso você precisa trabalhar e literalmente trazer o pão para a mesa. E essas perspectivas que eu quero tentar trocar com ideia com vocês aqui, dos desafios e como a gente pode fazer isso se a gente quer trabalhar como um cientista no Brasil, e principalmente a questão de você trabalhar como um cirurgião cientista. O americano chama de clinician ou surgeon scientist. Isso é muito importante porque, dependendo do que você vai fazer de planejamento, a sua formação acadêmica tem que ser modulada para isso. É importante você ter um plano profissional, um plano de carreira, e eu acho que na fase de final da faculdade você não tem ainda consciência do que você quer na vida. A gente, até nessa altura do campeonato, eu ainda faço alguns questionamentos bastante essenciais sobre qual o rumo que eu quero ter para a minha vida, por exemplo, da clínica, em relação a investimento, etc. Imagino vocês que estão realmente com um leque extremamente amplo. E é muito importante saber dosar o quanto da vida acadêmica, o quanto do academicismo vocês querem, porque o médico tem que sempre ser um pouco de cientista. Você, como médico, você vê que é importante você estar sempre se atualizando. Você vê, por exemplo, o exemplo da Edna Almodin, que tem uma clínica de excelência, ela está sempre se atualizando. E uma das formas mais eficientes de se atualizar é manter se atualizando, atualizando os outros, ficando na frente do curso. Você vai assistir o curso e vai preparar o curso, organizar o curso, como esse congresso que ela está organizando da SBO. E a experiência pessoal em pesquisa eu acho que é importante. Mas uma coisa que eu falo na formação acadêmica é que não existe nenhuma aula de administração em faculdade de medicina, residência médica. Eu fiz a residência no Rio de Janeiro e depois para São Paulo com o Dr. Tadeu Civintal. Depois eu fiz o meu fellowship nos Estados Unidos, o doutorado na USP, nenhuma aula de administração. E nessa situação eu tive uma resposta muito interessante na Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia. E por uma feliz coincidência, a Edna Almodin era a presidente da sociedade. Ela falou: olha, você realmente tem se destacado na sociedade, você fala sobre administração muito bem. Eu falei: não, eu não falo sobre administração, a única coisa que eu sei falar de administração é que a gente nunca estudou administração e precisa saber administração. E isso foi realmente importante. E, seguindo a Edna, eu fiquei, como foi a primeira sociedade que eu tive a incumbência e a responsabilidade de estar à frente dela como presidente. Depois, a Sociedade de Cirurgia Refrativa, que foi uma sociedade que o meu pai fundou, e na época foi o segundo presidente, e depois eu fui o vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E nessa época eu já estava um pouco mais, vamos dizer assim, consciente sobre essa questão da administração. A gente ajudou muito a implementar o curso de lideranças, o primeiro consultório, vários projetos fantásticos que tem o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para ajudar essa questão da formação inicial do médico. E hoje eu tive a feliz surpresa de ser o primeiro brasileiro e o mais jovem presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, que é uma sociedade filiada à Academia Brasileira, à Academia Americana de Oftalmologia. E quando eu estava preparando essa aula, pensando o que eu vou falar para vocês, eu lembrei de uma aula que eu dei no Congresso do CBO, de Prevenção à Cegueira, de 2014. E o que o oftalmologista jovem precisa saber? E eu lembro que na época eu fiz 7 dicas, e a primeira coisa é planejar. Só que é muito difícil planejar, e o planejamento ele depende do que você tem como objetivo. Se você não tem esse objetivo claro, esse planejamento muitas vezes não fica tão simples de ser elaborado, mas o planejamento tem que ser feito, e esse planejamento tem que ser feito com um horizonte que você consegue ver. Qual o plano? Fazer a residência de oftalmologia? Então vamos planejar fazer a residência de oftalmologia, fazer uma especialização, e cada vez você vai colocando a meta mais para frente. E você precisa ser objetivo, porque realmente todas as possibilidades
elas existem. E a gente precisa ser mais assertivo, tentando encontrar uma forma mais objetiva que vai alcançar esse planejamento. E esse planejamento, a gente volta para a questão do engenheiro, a gente, no médico, realmente não gosta muito de matemática, mas a gente precisa de base, a gente precisa de um embasamento para poder construir. E esse embasamento é justamente o conhecimento que você vai ter no início da residência. E esse conhecimento que você vai ter no início da residência, ele depende um pouco do conhecimento que você tem da faculdade de medicina. E essa base sólida, ela é fundamental para você construir uma estrutura sólida. Esse conhecimento você não vai conseguir de graça, você não vai conseguir sem esforço. Existe a necessidade de você se esforçar, suar a camisa literalmente, e não há milagre sem sacrifício. Para você conseguir subir, você precisa se esforçar, e isso realmente vem atrelado a uma questão de abdicação de tempo de festa, de tempo com amigos, familiar, e você precisa aprender a dosar isso, porque essa dosagem do quanto que você vai se esforçar, ela tem que ser saudável. Uma coisa importante é saber pedir e aceitar ajuda. A gente está no planeta para crescer, para evoluir, e ajudar as pessoas a crescer é talvez uma das formas mais legítimas de você realmente estar satisfazendo o seu objetivo aqui nesse planeta. Então, ajudar e pedir ajuda para ser ajudado quando você realmente precisa, você tem que ter a humildade e também a generosidade para você poder ajudar. E uma das coisas importantes é que acaba que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e eu me via muito nessa situação de estar sobrecarregado. E existe uma palavrinha muito, muito, muito simples, que é simplesmente a palavra não. Eu não posso fazer. Você tem que realmente aprender a negar e escolher as coisas. E esse sobrecarregar, ele realmente é uma coisa muito importante para quem está no final da faculdade de medicina, com um monte de plantão, um monte de responsabilidade, e a residência, ela não melhora isso não, ela piora, e piora muito. Então tem que ter consciência sobre isso. Ganhar consciência sobre o que você quer, qual o objetivo que você tem, talvez seja muito, muito difícil, mas é um exercício constante. E cada dia que passa, você vai ter a oportunidade de melhorar um pouco mais sobre isso. Muita gente me pergunta sobre fellowship no exterior. O fellowship no exterior, eu acho que é uma experiência fantástica de vida, uma grande oportunidade profissional, quase ímpar, mas cada vez mais no Brasil a gente tem serviços de excelência que podem fazer um treinamento tão bom ou até melhor que o fellowship no exterior. Então, é fundamental entender o que você quer e, eventualmente, ser seletivo e assertivo na melhor relação de custo-benefício. E quando eu falo custo, não é só o custo financeiro de você se manter nos Estados Unidos ou na Europa, onde você prefere ir, mas é o custo de tempo, que você vai estar dando para esse projeto anos muito preciosos da sua vida. Então, realmente é muito importante. E para ir para o exterior, você precisa ter uma indicação, e essa indicação, você vai pensar onde você vai, e você vai escolher, você vai conseguir um lugar, mas você tem que ter consciência que o mundo é além dos Estados Unidos, principalmente, cada vez mais, a gente vê a Europa, na parte de tecnologia disruptiva, com algumas coisas tão boas ou melhores. Algumas coisas interessantes, por exemplo, na Austrália, alguns colegas foram para a Austrália e realmente fizeram uma experiência muito interessante, às vezes nem de aprender uma coisa muito diferente, porque, como eu falei para vocês, aqui no Brasil você tem capacidade de aprender o que você quiser aprender, mas é questão de experiência de vida também. Muita gente já passeou pela Índia para poder ter experiência cirúrgica de uma forma diferente, enfim, Japão, cada um vai ter um caminho a trilhar, e não tem certo e errado, mas quando você fala que você está nos Estados Unidos, você é o brasileiro que está naquele local, e você é o representante do Brasil, que realmente você tem que ter consciência dessa responsabilidade, porque um brasileiro que vai para lá e não faz um trabalho bacana, ele queima o filme de várias outras pessoas que vão estar eventualmente podendo fazer esse tipo de treinamento, de oportunidade. E trazer alguma coisa boa depois de aproveitar tudo é muito importante. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão da importância da educação do paciente. Educação do paciente é fundamental. A medicina essa frase é uma frase, você vê, do François Voltaire,
praticamente tem a ver com o que a gente faz hoje, que você tem que trabalhar a questão da consciência do paciente para ele querer se curar, para ele estar numa vibração de cura. Isso é muito importante, porque existe a diferença fundamental de doença e enfermidade. A doença é como o Lucas estava falando, a gente aprende na faculdade muita coisa sobre doença. Aliás, é o que vocês mais aprendem na faculdade, mas a experiência subjetiva do paciente de adoecer e como você vai zelar e curar o paciente do ponto de vista mais holístico, isso você vai aprender a vida toda. Não é na residência, é na vida toda. E cada vez mais a gente vê que a gente pode saber mais. Tudo que sei é que preciso saber mais. E quanto mais sei, eu sei que tenho que saber mais também. Essa filosofia é muito importante. E alguns aspectos que têm a ver com o meu dia a dia, por exemplo, é a questão da disfunção lacrimal, do olho seco. E a gente, hoje mesmo eu falei para um paciente, você está com o olho seco, mas doutor, eu estou lacrimejando. Isso é importante. A educação do paciente é fundamental. Existem grupos de estudo, esse grupo de estudo e de apoio para olho seco, a Associação dos Portadores do Olho Seco, é para ajudar as pessoas que têm o problema a entender sobre o problema e conviver com a doença e tratar melhor a doença. Então, informação é importante, saber sobre a fisiologia do filme lacrimal, que a lágrima, a quantidade de lágrima não é a mesma coisa que qualidade. É importante entender a composição da lágrima e a questão da disfunção lacrimal. A gente tem a qualidade da lágrima e vários fatores que você pode interferir no diagnóstico e no tratamento que a gente fala personalizado. Quando fala em tratamento personalizado, a gente está eventualmente falando no futuro, que vai ser a genética, as coisas mais ligadas à biologia molecular. Mas hoje, a questão da disfunção lacrimal, a gente já entende que é uma doença multifatorial da superfície ocular, que tem hiperosmolaridade e inflamação. E aqui você tem a questão da biologia molecular, que você pode usar a mão no dia a dia. Você tem moléculas, a metaloproteinase 9, e você pode medir a osmolaridade para você poder ajudar o paciente de uma forma mais direcionada. E certamente entendendo a questão neurosensorial. E essa questão neurosensorial, juntamente com o que a gente tem do DEWS, que é o Dry Eye Workshop Symposium, que você tem o olho seco iatrogênico, que tem muito a ver com o uso de lente de contato, tem muito a ver com a toxicidade dos colírios. Então, aquela questão que a gente chama de iatrogenia, causada pelo médico, ela tem a ver com também as cirurgias. E as cirurgias de correção visual refrativa são muito importantes. A questão do treinamento, ela te dá oportunidades. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e quando o Steve Wilson descreveu o olho seco pós-LASIK, que é uma cirurgia de correção visual laser, a gente vai estar comentando um pouco sobre isso já já, a gente estava lá e realmente eu pude ajudar ele de alguma forma e entrar com essa publicação. Isso realmente é importante. Nesses primeiros 2 casos, que não tinham olho seco, você vê que o Schirmer é a produção de lágrima do paciente, mais de 12 milímetros de umidificação daquele papelzinho que você bota na pálpebra inferior, e você tem um olho molhado, mas na verdade a gente chama de ceratopatia neurotrófica, e isso é muitas vezes ligado ao olho seco. Isso tem a ver com a questão do corte, com a questão do laser, e isso é importante do ponto de vista de você ter o entendimento. E se você entende sobre isso, você vai fazer uma medicina melhor. E realmente, todo o trabalho que a gente faz, ele inclui uma abordagem clínica e uma abordagem complementar. E essa abordagem complementar hoje a gente está na imagem e os testes de biologia molecular. A imagem muito importante para você realmente conciliar essas informações para poder tomar uma decisão e ajudar o paciente. Aqui você pode ver as glândulas, e você pode ver as glândulas muitas vezes de uma forma que você estaria vendo aqui, mas ela agora, com uma nova forma de imagem, você começa a aprender a olhar para a lâmpada de fenda de uma forma diferente. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia de o tempo todo estar aprendendo. Então, quando eu falo de educação, é a educação do paciente, é a educação do colega e a sua própria educação, que você tem que ter essa consciência científica de você estar sempre podendo melhorar. E aí você tem todo esse arsenal de tratamento para poder ajudar o paciente. Uma área que eu gosto muito, que eu sempre me dediquei, eu tive a chance de trabalhar com o Dr. David McIntyre, que é a questão da nutrição. A nutrição, eu fui, por sorte, eu não sei porquê na minha vida, eu fui
monitor de bioquímica na faculdade, eu gostava de bioquímica, não sei porquê, e isso me trouxe um pouco de informação. Então, aquele conhecimento de ácido graxo essencial que está na faculdade, tem a ver com o ciclo de Krebs, aquele livrão do Harper, que realmente dá pesadelo para as pessoas que não gostam muito dessa parte. Isso é importante para você ter base. Base para quê? Para você construir em cima. Então, quando ele falou sobre o flaxseed oil, que é o ômega 3, que é o óleo de linhaça, eu já tinha um entendimento que ele era um inibidor competitivo que vai atuar na inflamação, competindo com ácido araquidônico, para você ter moléculas de prostaglandina e leucotrieno menos inflamatórias, menos de alteração menos danosa para o tecido. E também entendi um pouquinho o que é essa questão do ômega 3 essencial, porque o que é ômega? Ômega é o último carbono, então é o terceiro carbono, você vai ter aqui a última ligação covalente, aqui a última está no sexto carbono, aqui já não é mais essencial, isso aqui você tem a capacidade de fazer nas nossas células. E é um conhecimento que fica acumulado, e isso se você tiver uma aplicação. Algumas outras coisas eu posso dizer que eu não era, nunca fui um estudante de medicina que soube nada de estatística. Hoje eu aprendi estatística por, vamos dizer assim, uma necessidade diferente que eu já vou comentar para vocês. A lágrima artificial é uma coisa interessante, esse foi um capítulo de livro que a gente vê que a lágrima artificial ela não é um nome adequado, porque ela não é parecida com a lágrima, ela faz uma função de lubrificação, mas está longe de ser uma lágrima artificial, e realmente o estudo da questão do olho seco permite você fazer tratamentos mais modernos, como a luz pulsada, como a termomassagem e vários outros tratamentos que a gente pode ajudar o paciente no conceito do spa que a gente tem hoje em dia. Em relação à cirurgia refrativa, que é uma área que eu me dedico bastante, ela mostra para a gente a necessidade de você explicar para o paciente e falar para o paciente sobre o que esperar sobre a cirurgia. Eu pergunto para muitos colegas que vão fazer cirurgia, hoje mesmo um colega me ligou me falando sobre um caso que ele estava preocupado, e eu perguntei para ele, por que você faz a cirurgia refrativa? Aí ele falou, para zerar o grau, para tirar o óculos. E certamente isso é um objetivo, mas não é o objetivo. O objetivo que a gente tem é fazer a cirurgia para o paciente ficar satisfeito e entender qual o melhor procedimento, se é o PRK, se é o LASIK, aqui usando laser de femtosegundo para você criar o flap, ou se é o SMILE, que são 3 técnicas diferentes que fazem exatamente a mesma coisa, e cada uma tem vantagens e desvantagens e indicações melhores para cada caso. Claro que um caso pode ter uma possibilidade de fazer os 3, mas eventualmente você vai ter córneas finas, que é melhor fazer o PRK, um paciente que precisa de reabilitação visual mais rápido, tem hipermetropia, que é o LASIK, é a melhor coisa, e outro paciente com alta miopia e jovem, que o SMILE talvez seja a melhor forma, mas nenhuma dessas formas é a única forma, mas talvez seja a forma que tenha mais chance de sucesso. E uma das coisas importantes é evitar problema. E um dos problemas que a gente tem é a ectasia. A descompensação da córnea tem a ver com a resistência e o ambiente. E o ambiente, a pior coisa que a gente tem, não é o enfraquecimento da cirurgia. É claro que o enfraquecimento da cirurgia pode ser o gatilho para você ter ectasia progressiva, mas é o ato de coçar os olhos. E essa campanha Violet June, que foi uma campanha abraçada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que eu tenho bastante felicidade de ter esse grande apoio, e realmente é uma campanha que a gente tem a questão do conhecimento. Aqui, olha essa frase, coçar os olhos agrava o ceratocone e pode causar ectasia. Entender essa frase é uma coisa que tem muito a ver com a fisiopatologia da doença. Muita gente não entende ainda essa frase. E também essa frase aqui, a falta de informação ou a desinformação faz o paciente sofrer mais do que a própria doença. Isso realmente é importante. A evolução da propedêutica da imagem, a topografia evoluiu para a tomografia que você tem o entendimento da reconstrução tridimensional da córnea, tentar entender de uma forma simples, mas não simplista, é fundamental. E você tem aqui a conjunção do software da elevação com a progressão paquimétrica, que a gente tem a hipótese na época que a córnea tem uma espessura no centro, uma espessura na periferia, uma transição, isso tem a ver com a questão da ectasia, o afinamento que tem a ver com a ectasia, isso já vem desde a época da residência, e essa hipótese a gente realmente colocou o nome no mapa, literalmente, o meu nome veio no mapa por causa dessa questão da progressão paquimétrica no display
como a Edna citou, é o display Belling-Ambrosio. Isso continuou, uma das teses de doutorado que eu orientei, do Bernardo Lopes, a gente trabalhou para integrar o Pentacam com a biomecânica. E a biomecânica, ela também não vem do nada. Eu tive a chance de ter bastante convivência com o meu amigo Canrobel Oliveira, que sempre falou que é um exame do passado que nunca existiu, da época que a ceratoptomia radial era a forma de cortar a córnea para aplanar a córnea e tratar a miopia. E conviver com vários cientistas, a Cynthia Roberts, do BJ Duplos, e o meu mentor, que é o Steve Wilson, que fala da parte biológica. E uma tese que eu tive a chance de, o privilégio, junto com o Walter Nozé, orientar o Bruno Fonte, a gente teve aqui o prêmio Trautmann Award da ISRS com a informação da biomecânica da córnea. Uma outra tese que eu já orientei diretamente, que foi do Alan Luz, a gente teve a possibilidade de ver a integração da biomecânica com a tomografia. E aqui você vê a córnea deformando, olha só, esse aparelho a gente teve a chance de ajudar no desenvolvimento junto com a Oculus, que é o Corvis, e, mais uma vez, utilizando a integração, essa ideia de ajudar e ser ajudado, a gente fez um trabalho multicêntrico com o pessoal da Itália, que também rendeu o prêmio do Trautmann uns anos depois. Um grupo de estudo, realmente, e a inteligência artificial, junto com o BRAIN, que é um trabalho multidisciplinar com o João Marcelo Lira e o Alden Machado, que é para justamente integrar a inteligência artificial para o nosso trabalho, e realmente a possibilidade da gente usar essas informações para fazer, usando Random Forest e outras técnicas, um display que vai aumentar a possibilidade de entender a susceptibilidade. Aqui é um paciente que operou LASIK no olho esquerdo, não gostou do resultado e não fez nada no olho direito. O olho direito seria um bom candidato, mas a tomografia biomecânica já mostrariam alguma coisa aqui em 2010, e o outro olho teve a ectasia. E essa paciente tem um TBI, que é esse parâmetro integrado que está no display de integração, bastante alterado, e essa alteração fica mais óbvia. Então, o que eu queria falar para vocês, eu peço até desculpa de estar falando relativamente rápido, que eu tenho essa questão de querer mostrar mais, e querer ajudar mais, e querer compartilhar mais. Eu falei um pouco mais rápido, mas a gente quero aproveitar o tempo, principalmente com o Gilberto Almodin, para poder ouvir a perspectiva dele como um cientista também, não na área de oftalmologia, mas na área de reprodução humana, que é uma área talvez das mais importantes para a nossa humanidade. Mas o planejamento é fundamental. A gente tem que planejar o que a gente quer, a gente tem que ter treinamento para poder trazer qualidade para o nosso trabalho, e essa qualidade ela tem que ter foco no paciente. O paciente tem que ser a razão de tudo que a gente faz. Eu falo, para que esse trabalho a gente está tentando desenvolver um trabalho científico? É para responder uma pergunta, para ajudar a qualidade do trabalho para o paciente. E precisa ter consciência administrativa, a gente tem que saber administrar, tem que saber a parte financeira, tem que saber a parte tributária, a parte legal. Eu não toquei aqui na questão médico-legal, que é uma questão muito importante, que a gente precisa estar muito atento, principalmente na questão médico-legal do dia a dia. Isso é verdade também para o setor público. E a carreira acadêmica e a carreira clínica têm que estar conciliadas, e é um desafio a gente manter a nossa vida familiar e o trabalho clínico, o trabalho acadêmico junto. Mas a grande mensagem é uma mensagem hipocrática, e Hipócrates não tem nada a ver com hipocrisia. Hipócrates ele é considerado como o pai da medicina, mas essa mensagem ela é uma mensagem extremamente importante, e é não fazer mal como a primeira coisa. Então, ajudar o paciente da forma mais honesta e mais adequada possível. E se eu for dar alguma última mensagem, que eu acho que ser oftalmologista é um privilégio. A gente ajuda o paciente de uma forma bastante diferenciada, a gente tem a capacidade de trabalhar de uma forma muito prazerosa, porque o olho é bonito, os exames do olho são elegantes, são prazerosos de você trabalhar no dia a dia, e ajudar o paciente a melhorar a visão, que é um dos sentidos mais importantes, se não mais importante, para o ser humano nesse planeta. Então, é um privilégio ser oftalmologista. Então, sejam bem-vindos à oftalmologia, e fico aqui à disposição para essa discussão e escutar a palestra do meu amigo Hiroshima, que eu desejo tudo de bom para ele no Prêmio Euro aqui no Brasil, para ele poder ajudar a gente a melhorar o trabalho com ceratocone. E isso aqui é um pouco
da nossa campanha e das minhas princesinhas, que são a razão de tudo para essa vida. Eu agradeço ao Dr. Renato por compartilhar essa aula com a gente. E, realmente, é muito importante que a gente tenha a consciência do princípio hipocrático, de fazer o mal menor, digamos, que para o bem maior, e não fazer mal algum, né? Eu concordo que a oftalmologia é linda, e os exames também. Foi necessário. A minha mãe é paciente da doutora Edna, implantou anel, ceratocone, eu também faço tratamento com a doutora, e não precisou muito mais do que 2 semanas para me encantar. E até teve um dia que eu fui pela manhã, a doutora recomendou que eu ficasse um dia com as meninas para ver um pouco dos exames e tudo mais, como era feito com as moças que acompanhavam as garotas da enfermagem, como elas acompanhavam o paciente, conduziam eles por todos os exames e tudo mais. E a atenção do paciente começava desde o momento que ele fazia o exame até entrar no consultório. E isso me cativou realmente. E aí foi surgindo esse meu interesse. Eu quero agradecer pela aula, doutor Renato. E, doutor Francisco, fique à vontade. Eu queria, antes do Francisco começar, fazer só um aporte, porque eu não posso perder essa oportunidade da campanha Violeta Júnior. O Lucas tem um passado de ceratocone, e não precisei fazer crosslink, não precisei fazer nenhuma cirurgia. A gente apenas ensinou a ele a não coçar os olhos, usar o antialérgico e usar um colírio hidratante, e nós já repetimos as topografias com 6 meses, né, Lucas? Foi feito com 6 meses. 6 meses, foi feito com 6 meses, 1 ano, e com 1 ano e meio houve nos primeiros 6 meses a gente ficou atento porque houve uma evolução, mas bem pequena. E depois de 1 ano e meio, com as medidas de prevenção, cuidado, houve a regressão do cone. Suspeita, né? Então, a gente mostrando aí a importância da nossa campanha e a importância de mostrar para o paciente não coçar o olho dele. Obrigada, Francisco, a palavra é sua. Vocês me ouvem bem? Todo mundo está escutando? Vou aqui compartilhar minha tela e aí vocês me dão um ok se chegou aí. Já compartilhou? Aqui tá ok. Tá ok? Perfeito. Ok. Saiu aí um pouquinho o acento do local, mas o título que em conversa com o Lucas, quero primeiro agradecer o convite, dizer que é um prazer imenso, né, a gente fazer a atividade mais antiga que o homem faz, que é a atividade social mais antiga, que é se reunir para trocar experiência, né? Então, eu me sinto lisonjeado, estar no meio de pessoas tão importantes como Renato, como a doutora Edna e como o doutor Gilberto também. E aí eu quero... o título que a gente quer comentar um pouco é o abismo entre a sociedade, a ciência e o mercado produtivo, ou seja, qual é a distância que a gente tem hoje da ciência, que está tão comentada nessa pandemia, e o mercado produtivo, que é justamente o produto para chegar para resolver o problema. Antes de mais nada, eu quero aqui declarar conflito de interesse, né? A gente tem uma empresa hoje que desenvolve tecnologia. Essa empresa, eu vou contar a história dela, como ela surgiu, né? Para a gente entender toda a história. Mas a pergunta que eu quero começar é a seguinte: o que você faz com o seu conhecimento, né? É uma pergunta que o estudante de medicina ou de qualquer outra área tem que se fazer hoje. O que é que eu vou fazer com o meu conhecimento? Então, existem algumas alternativas que você pode fazer com o seu conhecimento. Você pode publicizar esse conhecimento, ou seja, publicar em revistas internacionais de impactos altamente, né, requisitados. Essa é uma opção. A segunda opção
é você registrar esse seu conhecimento como uma propriedade intelectual, como, por exemplo, uma carta patente, né? Um registro, um depósito de registro de patente, e, posteriormente, você lançar um produto no mercado. Esse é o caminho principal que as indústrias seguem, né? Ela, posteriormente, vai para esse lado esquerdo da tela. Então, primeiro ela registra, para depois ela publicar, né? Eu posso também colocar esse meu conhecimento num cofre e fazer com que ninguém tenha acesso a esse conhecimento de forma reversa. Ou seja, e por que não fazer a carta patente e colocar no cofre? Porque a carta patente, com 20 anos, ela cai em domínio público. E alguém já fez isso, de colocar o conhecimento dentro de um cofre? Sim, a Coca-Cola fez isso, né? E até hoje ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola. Mas alguém pode estar perguntando, Hiroshima, mas isso não seria muito capitalista, justamente agora na época da sociedade 5.0, né? Que não é mais revolução 4.0, é a sociedade 5.0? Não, não é. Não é porque nem todo mundo pensa como nós, né? Eu já vi professor universitário dizer, eu vou fazer, eu vou desenvolver um produto e eu quero que ele seja open source, ou seja, eu não vou registrar nenhuma patente. Isso é muito bonito, desde que não existisse grilhagem na ciência, né? E hoje existem escritórios profissionais em grilhar conhecimento, não é? E outra coisa, quem está pagando a produção do conhecimento é a sociedade, então você tem que combinar isso com ela. E aí eu quero fazer uma pergunta, o que é que tem a ver a Pepsi, um pneu Goodyear e um enxaguante bucal, o Listerine, né? O que é que tem a ver isso com o abismo da ciência com o mercado produtivo? Vamos voltar um pouquinho na história e ver o que é que tem de relação entre esses três produtos. Esse farmacêutico, né, Caleb Bradham, ele foi um cara que inventou nada mais, nada menos do que a Pepsi-Cola. E olha que interessante. A Pepsi-Cola, o nome Pepsi, vem de pepsina. Na época em que se achava que o diabetes era causado pelo estômago, muita gente tomava pepsina pensando que a pepsina ia curar o diabetes. E esse farmacêutico criou um tônico, né, para a pessoa tomar e melhorar o seu estômago sem ser direcionado para o diabetes. E criou um produto que todos vocês conhecem, né? Vindo da noz de cola. Então, você veja a ciência se juntando com o mercado produtivo para a produção de produtos. O William Halsted, né, lá do Johns Hopkins, cirurgião renomado, que junto com a época de Freud, estudava a cocaína, e é bem interessante a gente saber que a primeira anestesia tópica do mundo foi realizada por um oftalmologista, né, Karl Köhler, amigo de Freud, e que, sabendo que Freud estava estudando a cocaína e que desprezou o efeito anestésico dela, pediu para utilizar, e isso tem descrito na história. Mas Halsted, ele uniu o conhecimento com o mercado produtivo quando a sua amada Caroline começou a ter alergia com os antissépticos para cirurgia, e ela auxiliava as suas cirurgias. E ele acionou uma empresa que já existia na época, a Goodyear, para fazer a primeira luva cirúrgica. Então, veja que em épocas de pandemia, né, em que a gente usa álcool gel, lava as mãos e usa luva para evitar o contágio, veio justamente da ciência com o mercado produtivo. Joseph Lister acreditava que a cirurgia, as infecções hospitalares eram causadas por germes e que precisava se usar antisséptico lá no Hospital Militar de Glasgow, né? E aí a fratura óssea exposta era sinônimo de morte devido à osteomielite.
e ele criou um dispositivo que pulverizava o ácido carbólico, né, na ferida operatória. Aqui você vê justamente um auxiliar pulverizando, e deu-se origem ao Listerine, em homenagem a Lister, né? O Listerine, ele foi lançado, em princípio, para ser um antisséptico para a cirurgia e não colou. E, posteriormente, outra empresa criou um enxaguante bucal. John Pemberton, outro farmacêutico, que, devido a fortes dores, por ele ser um ex-combatente da Guerra Civil Americana, tentava achar uma droga e uma bebida que causasse analgesia. E depois de vários experimentos, chegou a Coca-Cola, mas que foi arrematada por Asa Chandler, né? E quem fez a Coca-Cola acontecer foi um empresário, e mais uma vez a ciência ficou a ver navios, justamente com a Coca-Cola. Se eu mostrar essa imagem para vocês, e isso já foi feito em um outdoor, e perguntasse para vocês, pensem numa marca, com certeza na cabeça de vocês viria a Coca-Cola. E por que até hoje nenhum refrigerante está na garrafa Contour, que é essa garrafa da Coca-Cola? Porque em 1915 a Coca-Cola fez um concurso e essa garrafa foi eleita Contour, né? E ela não foi registrada como patente, porque eles sabiam que com 20 anos os outros refrigerantes estariam dentro desse vasilhame, vamos dizer assim. Então, eles registraram como marca, porque a marca ela é ad eterno. E aí, todos sabem que a Coca-Cola hoje está entre as 10 maiores empresas do mundo, né, de valor. Outra história bem interessante se passou com Dr. John Kellogg. Dr. John Kellogg, que era um renomado médico no século XIX, foi médico de Henry Ford, de Thomas Edison, e que criou um spa naquela época em que você se recolhia lá para desopilar, fazer terapias, e aí vocês veem massagem. A maioria dessas terapias alternativas foram desenvolvidas lá em Battle Creek, né, onde ele criou o seu hospital. No entanto, ele tinha um irmão que não se formou e que era dito como, por ele, subjugado, que era Will Kellogg. Só que o Will, diferentemente do Dr. Kellogg, ele tinha um lado empresarial muito aguçado, o que às vezes falta muito na classe médica por viver 6 anos enclausurado no mundo da medicina, e que não está errado. Então, o Will, eles também utilizavam a nutrição como tratamento. Ele criou uma fórmula de milho torrado em forma de flocos e que, mais adiante, ia se tornar o principal café da manhã de todos americanos. No entanto, Dr. Kellogg não acreditava no irmão. E o irmão teve que comprar a patente e criar, hoje, o que a gente conhece como uma das maiores empresas alimentícias do mundo. Outra relação espetacular entre o mercado produtivo e a ciência foi justamente com Henry Heinz, que produzia o ketchup, né? E para ele eliminar a concorrência, ele fez um lobby com o presidente americano da época, Theodore Roosevelt, exigindo que fosse criada uma agência para dar limites à produção do molho. E assim ele conseguia eliminar muitos concorrentes que estavam crescendo e ameaçando a companhia Heinz. E aí, amigos, surge o arremedo do FDA, justamente para, vamos dizer assim, conter a progressão da concorrência da companhia Heinz. Então, aqui a gente tem que explanar a história para a gente entender o que nós estamos vivendo. E a Heinz depois se torna também uma empresa que todos vocês conhecem. Vou fazer outra indagação para vocês. O que é que tem em comum o captopril, a rapadura
e um creme de cupuaçu. O que é que tem em comum esses 3 produtos? E eu respondo imediatamente para vocês devido ao tempo. Todos foram, vamos dizer assim, perdidos os registros para fora do Brasil. E todos de origem brasileira. A rapadura é registrada por uma empresa na Alemanha, né? O cupuaçu ele já teve registro tentado por três países. Ultimamente, se eu não me engano, até o Itamaraty teve que intervir para trazer novamente a patente. E aqui é o caso emblemático. Um cientista observou que os pacientes que eram picados de cobra, eles apresentavam hipotensão. Então, ele começou a estudar que talvez alguma coisa nesse veneno pudesse causar a queda da pressão. E aí, ele desenvolve o que é hoje conhecido como IECA, os inibidores da enzima de conversão de angiotensina. Também foi o descobridor da bradicinina, e que no Congresso, se eu não me engano, na França, foi ridicularizado quando falou na bradicinina. E ele é o doutor Maurício Oscar de Rocha e Silva, que posteriormente deixou o seu legado para o seu aluno, Sérgio Henrique, que o seu estudo, ao final, resultou no Captopril, um dos medicamentos mais vendidos na humanidade e que foi nascido no Brasil e perdido para o exterior por falta de uma comunicação entre a ciência e o mercado produtivo brasileiro. Na oftalmologia, a gente tem um produto muito interessante, que é justamente a pilocarpina, muito pouco utilizada hoje na parte privada, mas o governo brasileiro ainda usa. Né? O Brasil ainda compra a Alemanha a pilocarpina. E olha que interessante, a pilocarpina ela é originária do Pilocarpus jaborandi, justamente um arbusto tipicamente brasileiro. Essas folhas são vendidas para a Alemanha, onde o princípio ativo é liofilizado e vendido o produto com uma porcentagem bem mais elevada para o Brasil. E aqui eu vos apresento a doutora Maria dos Prazeres Barbalho Simonetti, nossa conterrânea aqui, já falecida em 2016, se eu não me engano, e ela foi vamos dizer assim, a precursora da nova BUP, que anteriormente ia se chamar Simocaína, por causa do nome dela, Simonetti. Ela entrou numa briga judicial com uma multinacional, devido justamente a essa distância entre a ciência e o mercado produtivo. Ela registrou a patente e, alguns anos antes de sua morte, ela conseguiu ser reconhecida como a detentora da propriedade intelectual da nova BUP, que tanto a gente utiliza nos bloqueios oftalmológicos. Então, hoje, pessoal, a gente falou das 3 opções. Eu tenho como publicar, eu tenho como registrar o meu conhecimento e eu tenho como guardar num cofre. Guardar num cofre é mais difícil, porque eu tenho que ter uma tecnologia em que ela, por engenharia reversa, ninguém consiga desfazer. Se não existisse o chinês no mundo, até que a gente conseguiria fazer alguma coisa. Mas o importante é que o registro de patente hoje já se reflete no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano de cada país. E hoje não se fala mais, quando a gente anda fora do Brasil, quantas patentes você tem, mas quantas patentes você tem negociadas. Hoje já é esse, vamos dizer assim, o horizonte que a gente almeja, né? Então, a gente tem que parar de ter teses de doutorados, dissertações de mestrados que consumam dinheiro público e que fiquem numa prateleira e que não traga nada para a sociedade. É isso que a gente tem que modificar. Vejam vocês que numa pandemia, quantos cientistas estão correndo nesse momento para tentar resolver isso. E é justamente essa maneira de fazer ciência que tem que mudar. Ou seja, tem um amigo meu que eu tenho que dar os créditos a ele, o professor Glaucio Brandão, que ele diz: temos que fazer ciência de forma empreendedora e empreender de forma científica. Essa frase, para mim, era para estar gravada em toda bolsa científica quando você fosse pedir dinheiro para pesquisar
dinheiro público para pesquisar. Tinha que ter isso para você poder liberar a verba. E aí tem um gráfico que eu gosto sempre, é a comparação do PIB per capita da Coreia do Sul com o Brasil. E aqui nós observamos a Coreia do Sul saindo em 1953 de uma guerra civil que separa o norte do sul, e ela saía completamente arrasada, como a Síria está hoje. E o que a gente observa aqui na década de 80 é um absurdo de ascensão, né? E alguém pode dizer, é porque investiu em educação. Tudo bem, investiu em educação, mas não foi uma porcentagem tão alarmante se você for ver em proporção do PIB da Coreia do Sul. E olha o que a Coreia do Sul nos deu, né? Empresas em um país que é quase do tamanho de um estado brasileiro. E nós continuamos ainda lutando para aparecer para o mundo, né? Então, hoje a gente... essa foto é um pouco infeliz, porque aqui se pressupõe que teria uma ponte e quebrou. A ciência no Brasil nunca teve essa ponte, então a gente tem que achar alternativas para pular esse ato. E aí, algumas indagações que a gente traz aqui. Se a gente for ver uma pesquisa para a gente pegar um fitoterápico e levar até se transformar um medicamento que chegue no mercado, esse percurso aqui é tão longo e tão caro. E o que é que a gente vê às vezes? A gente vê muitos alunos achando que vão conseguir isso aqui. Até que pode conseguir, mas a gente tem que ser realista. A gente não pode estar gastando dinheiro para o que a gente sabe que o modelo de negócio, o plano de negócio não é viável. Então, a viabilidade da sua pesquisa tem que ser avaliada. Então, observemos esse gráfico aqui. A gente pega 1996, a indústria farmacêutica investiu em torno de 53 bilhões de dólares, né? E conseguiu registrar, ele investiu em torno de 15 bilhões de dólares e conseguiu registrar 53 medicamentos. Vocês observem que eles continuam aumentando o seu investimento, no entanto, não acompanha o lançamento de produtos no mercado. Então, vocês vejam como esse setor farmacológico é muito concorrido, né? Então, de 30 mil moléculas sintetizadas, 20 chegam a estudos pré-clínicos, 200 na fase 1, 40 moléculas vão para estudos clínicos, 12 vão para estudos clínicos na fase 3 e 9 são aprovadas. Então, se a gente for ver isso em probabilidade, isso eu estou falando de indústria. Imagine eu, professor Hiroshima, querendo colocar um medicamento no mercado, fazendo essa pesquisa numa universidade. É muito difícil. Então, a gente tem que ser realista para isso. Hiroshima, tudo bem, você está falando um monte de coisa aí, e é muito fácil você criticar, né? É como se diz, arquiteto de obra pronta. Mas eu estou aqui em Natal, um dos estados mais pobres do país, na região Nordeste, a mais pobre da federação, e num país passando por tudo que a gente sabe que está passando. O que é que você faz aí? Eu estou numa aridez. A gente não tem dinheiro para gastar à toa, né? Então, eu tenho que ver o camelo. Aqui nós temos os dromedários na praia de Genipabu, né? Não sei se vocês conhecem, todos estão convidados. É vizinho à casa do meu sogro. Então, aqui é uma foto, se eu não me engano, da National Geographic. Vocês não podem ficar olhando para a sombra do camelo. É o que eu digo aos meus alunos, olhem para o camelo. A sombra todo mundo vê. Saiam do efeito manada. E aí, nós criamos, ainda nos bancos da universidade, uma empresa chamada Ciência Ilustrada, porque eu não tinha dinheiro para comprar Atlas, e naquela época não tinha internet. Então, de uma dor minha, eu já desenhava desde criança, comecei a ilustrar os meus próprios Atlas. E isso começou os colegas de turma a xerocar os desenhos, as outras turmas, os outros cursos, ao ponto de eu viajar para os encontros de estudante de medicina e
ver as minhas ilustrações nas mãos de outros colegas de outros estados. E aí eu vi um negócio e comecei a produzir desenhos, imitando um cara que, após a quebra da Bolsa de Nova York, não conseguiu se firmar como um médico, ele não queria ser médico, né? Ele queria ser artista, que é Frank Netter, que todos vocês com certeza devem conhecer, e que, vendendo 5 ilustrações para a indústria Ciba Vision, né, e a farmacêutica, ela se enganou, pensava que ele tinha cobrado $1.500 por prancha e pagou 7.500, e na realidade ele estava cobrando 1.500 pelas 5 pranchas. E aí ele viu um grande negócio. E tentando imitar Netter, eu enveredei por essa área também da ilustração científica. No entanto, ao chegar como residente no Hospital Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me deparei com o caos da falta de dinheiro, da falta de equipamentos, e nós, para fazer um simples pinhole, não tínhamos o equipamento. E a nossa primeira, vamos dizer assim, produção efetiva foi esse pinhole, criado por mim, com coisas praticamente de sucata. Até a tela que vocês estão vendo, eu fiz numa fábrica de placas luminosas, gastei, na época, pouco menos de R$150, para a gente poder, pelo menos nos 3 anos de residência, ter um pinhole para fazer nos pacientes que a gente ia operar de catarata. E qual foi minha surpresa? Que depois que eu volto de São Paulo, esse pinhole ainda está lá, até hoje, fazendo os exames de todos os pacientes do SUS no nosso querido hospital universitário. Quando eu fui a São Paulo, conheci essa figura. Eu digo que temos que ter ídolos, temos que ter pessoas que a gente possa conversar e se apoiar, não ídolos fictícios de palcos, como essa grande massa de jovens hoje, a maioria perdida por não ter ídolos. E esse cara é um dos ídolos que eu tenho, o doutor Acácio, que um belo dia chegou e disse: ou você traz um assunto para a sua tese de doutorado, ou você não apareça mais aqui. Claro que ele estava brincando, e ele sugeriu algo para a gente resolver o RAISE pós cirurgia refrativa. E nós criamos um disco impregnado com mitomicina, e foi o motivo de nossa tese de doutorado. Nós chegamos a pedir o depósito de patente, e, mais uma vez, o abismo entre a ciência e o mercado produtivo e a burocracia brasileira nos impediu de seguir em frente. E, ao voltar para o Rio Grande do Norte, a gente entrou nessa incubadora da UFRN, que é justamente o Inova, do Instituto Metrópole Digital, onde aqui a gente tem nível técnico. No primeiro andar, nós temos aqui graduação de ciências tecnológicas. No terceiro andar, nós temos mestrado e doutorado, e no último andar, nós temos a incubadora, que é justamente onde nós tivemos o prazer de desenvolver nossa empresa. E enveredamos, pegamos aqueles desenhos, colocamos dentro dos aplicativos, criamos uma suíte de aplicativos para oftalmologia que resolve os principais problemas do oftalmologista. E qual foi a nossa surpresa? Que em uma semana nós estávamos em todos esses locais recebendo e-mails da Nigéria com professores dizendo que estavam utilizando nossos aplicativos. Isso realmente impressiona. E aqui é uma aluna nossa, que hoje está na Escola Paulista, fazendo retina, utilizando nossa ferramenta num hospital do SUS e atendendo os pacientes usando tecnologia de forma acessível. Aqui é um dos aplicativos que foi um motivo de uma tese de mestrado de um colega nosso, em que é o Help Keratoconus, em que você coloca os dados da ceratometria, ele faz uma refratometria teórica para você colocar no refrator e começar a refinar para aqueles pacientes com ceratocone elevado, em que você não tem uma esquiascopia confiável, nem tem um autorrefrator que dê um dado substancial. E um belo dia eu fui tomar um café, que eu vou contar a história para vocês. Quando eu levantei aqui essa tampa, né, dessa cafeteira,
a cápsula caiu. E aí surgiu uma ideia. Será que eu posso criar um aparelho em que, ao contrário da cápsula cair, o colírio ele levante na hora de que o paciente precisar usar e que ele emita um sinal sonoro e que ele diga no display qual é o olho e qual é o medicamento que ele tem que aplicar, e que ele emita o som e diga qual é o medicamento, e que ele possa ter uma impressora em que ele seja checado à distância pelo próprio paciente, se tiver distante, ele mandar uma mensagem para o celular lembrando do uso, já que glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível e também porque o paciente não usa o colírio. Será que dá também para o médico checar e emitir a receita via Bluetooth para o aparelho? E dá sim. Esse aparelhinho foi um protótipo que a gente desenvolveu. E quando foi em 2014, meus amigos, foi minha vez, eu descobri um câncer renal, né? Isso aqui é minha tomografia. Vocês estão vendo aqui um carcinoma de células claras no rim esquerdo, né? Eu tive que ir para a cirurgia. E aí, senti na pele o que é ser paciente, né? Senti na pele, ao lembrar dos pacientes da gente que dizia, doutor, eu estou com aquela doença, né? E eu estava com aquela doença. E aí eu perguntei, poxa, eu achei num exame de tomografia de rotina. E quem não tem? E quem não tem essa oportunidade? Será que eu poderia fazer alguma coisa, mesmo com as condições mais precárias que eu tinha? Será que dava para eu fazer alguma coisa? E dava. Se o homem foi à Lua com um celular com 4 KB de memória RAM, a gente tem um celular na mão que dava para dar uma volta na galáxia, então, né? E aí, nós criamos um exame de urina para celular. Não é para urinar no celular. Todo mundo pensa, não é. Mas é uma coisa simples. A gente pegou todos os reagentes, colocou numa plaquinha de plástico, criamos na nossa empresa uma capa com uma lente calculada para dar o foco aqui, criamos um software robusto e que dá todas as dosagens de um EAS em 6 segundos. E sem o erro do olho humano. Ele dá as dosagens em decimal, diferente daquelas tabelas de fitinhas, né? E quando foi em 2018, um aluno de medicina chega para a gente no 8º período e o nosso setor que dá apoio aos alunos com deficiência disse, olha, vocês vão ter um aluno que ele tem uma deficiência visual severa. Eu levei esse aluno para o meu consultório, ele tinha 20/200 em AO, no entanto, ele conseguia enxergar com 20 centímetros de distância. E ele disse, professor, eu só consigo assistir aula escutando. E ele sentava na primeira carteira. E ele era um aluno com condições financeiras não tão boas, e ele ganhou de presente um iPad e ele batia foto de todos os slides e quando chegava em casa ele ampliava para ler. E nós criamos para ele esse equipamentozinho junto com uma equipe multidisciplinar em que ele colocava na cabeça, nós criamos um aplicativo para o celular dele e ele mesmo, ou seja, ele era o melhor cliente porque a gente estava sentindo a dor dele, ele nos orientou quais os filtros que a gente deveria colocar no aplicativo. Esse aplicativo conseguia dar zoom, né? A gente fez uma validação com ele e quando foi um belo dia, a minha filha chegou e disse, papai, eu queria assistir Dora Aventureira. E eu disse, quem é Dora Aventureira? Ela disse, é uma menina muito esperta, que tem uma mochila que quando o bicho pega, ela tira algo da mochila e resolve. E aí eu tive a ideia de criar esse projeto I Care in the Bag, que era a possibilidade de, poxa, como é que a gente gasta tanto dinheiro com esses equipamentos? E um dia um engenheiro que trabalha comigo foi lá na clínica e abriu um equipamento desse e disse, cara, como é que vocês pagam tanto dinheiro por um equipamento desse? Isso é tecnologia já que nem patente tem mais. E isso é tecnologia da década de 70. O seu celular, que custa R$3.000, tem muito mais processamento que isso aqui. E a gente continua pagando horrores de dinheiro por esses equipamentos.
E será que aquele celular que tem mais processamento do que o computador que foi à Lua, dava para entrar na mochila da Dora e para os 4 cantos do mundo, despejar esses equipamentos e que algum leigo pudesse capturar esse exame e mandar para um médico à distância? Isso é sonhar muito? Foi isso que a gente pensou em 2010. E aí nós pesquisamos, existia já empresas que trabalhavam com autorrefratores para celular, e a gente sabidamente não podia gastar tempo e dinheiro para uma coisa que já tinha patente, e aí nós atacamos o ceratocone, principal causa de transplante no Brasil e no mundo, de todos, reunindo pulmão, rim, coração, fígado, tudo. Em 2011, se eu não me engano, 15.838 transplantes que o Brasil fez, quase metade foi de córnea, e grande porcentagem por ceratocone. Né? Aqui eu não vou dar aula de ceratocone, o diagnóstico é pela topografia, equipamentos um tanto quanto caros, para ter, por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, nem clínicas privadas têm, e aí temos um tratamento um tanto quanto efetivo, né? Se o diagnóstico for precoce, então temos que dar o diagnóstico precoce. E para o diagnóstico ser precoce, a medicina tem que sair do consultório. Uma das frases mais importantes no final de 2019 foi: a tecnologia não pede licença, ela chuta a porta e entra. E a outra frase é: o médico que for substituído pela tecnologia merece. Essa não é frase minha, são frases de futuristas e que trazem essa nova visão para a gente. E aí a gente produziu um protótipo para um topógrafo para celular. Isso aqui é a versão 1.0. A versão 2.0 foi desenvolvida com uma multinacional e que a gente não pôde colocar e lançar ao mercado por motivos outros, que depois a gente pode comentar. E conseguimos fazer esse topógrafo, uma versão beta. Chegamos ao final do prêmio Santander, concorrendo com grandes pesquisadores na área de célula-tronco, de robótica, e também outras áreas da medicina. E nesses anos nós estamos trafegando do ensino, diagnóstico, cirurgia, reabilitação, e agora estamos entrando para o e-commerce dentro da medicina. Então, toda vida que um aluno chega para mim e diz: professor, eu quero fazer um projeto, eu digo: você vai ter que passar pelos 4 praquês. Para que você quer fazer esse projeto? E eu não combinei nada com o professor Renato Ambrosio. E o praquê, um dos praquês eu tenho que mudar a vida das pessoas de alguma forma. Se minha pesquisa não leva algo que possa mudar a vida das pessoas, e você não passou no sarrafo, vamos dizer assim. E agora é um software que a gente está lançando agora esse mês, o Starget, que é uma junção entre estrela e alvo, né? Que você responde e nós selecionamos quais os projetos são mais viáveis. Projetos, eu digo, ideias. De tanto dar não a projetos, e para não ser mais pessoal, os alunos que me trazem projetos, eu aplico agora no software, está na Apple Store e na Google Play, e agora não é Hiroshima que diz que o projeto não tem futuro. Agora é o aplicativo. E quero aqui, como vocês lembraram, agradecer a oportunidade de estar falando e dizer que nós somos finalistas no Prêmio Euro de Inovação. Precisamos de voto da classe oftalmológica e médica, qualquer médico pode votar. Nós precisamos da ajuda de uma indústria que possa levar o topógrafo ao mercado. E como eu disse, ninguém faz inovação sozinho. Se eu chegasse aqui, eu seria muito leviano em dizer: isso fui eu. Não. Foram várias pessoas que fizeram isso. Eu sou apenas vamos dizer assim, o condutor disso aqui. E como a gente já falou, nós precisamos ter visibilidade com esse prêmio
para poder fazer esse produto chegar ao mercado. E desculpe se eu passei do tempo. Muito obrigado. Lucas, posso fazer alguma colocação? Você me chamou de moderadora, né? Então, eu queria falar alguma coisa. Eu abusei do tempo, não foi? Foi ótimo. Fez nos ver aquilo que a gente precisava ver. E quando o Lucas me comentou sobre essa possibilidade, eu falei, o Renato vai ser excelente para isso e o Francisco vai ser excelente para isso. E eu escolhi, inclusive, eu e o Gilberto para moderarmos essas palestras, porque eu acho que a minha vida tem muito a ver com isso que o Renato faz. E eu vendo você falar, eu ouço meu marido todo dia está falando algumas frases que eu acho que eu poderia repetir aqui. Eu vejo, às vezes, meu marido levantar 2 horas da manhã, Francisco. Eu falo, o que você vai fazer, Giba? Aí eu vou ali escrever que eu sonhei com isso e isso vai virar isso, né? Eu vi o meu marido criar uma indústria na internet, porque ele fazia as pesquisas dele e ele queria colocar aquele produto no comércio. Hoje a Engamed tem vários produtos que foram criados pelo Gilberto, que hoje inibe, por exemplo, um parto prematuro. Né? Eu vejo meu marido falando comigo todo dia, você está vendo isso e está insatisfeita? Busque fazer alguma coisa diferente para mudar. Então, eu vou deixar o Gilberto para moderar você e eu vou moderar a aula do Renato em algumas coisas. 2 coisas o Renato falou aí que eu acho que é de importância fundamental para uma liga acadêmica. Primeiro, no nosso curso de medicina, nós não temos nada estudado além de medicina. Então, nós não temos ensinamento de administração, e você termina um curso de medicina jogado no comércio, que você não sabe o quanto vai ser minha consulta, o quanto não vai ser, onde que eu vou me colocar. Nós não temos ensinamento nenhum na área de pesquisa, nós não temos nenhum ensinamento para escrever um artigo, nós não sabemos nem colher dados para fazer uma pesquisa. Então, nós, brasileiros, ficamos muito atrasados em relação aos países que trazem as tecnologias de ponta, a não ser alguns que pensam aí fora da caixa, que a gente vê, e que às vezes eu vejo que são chamados como pessoas diferentes. Eu vejo desde o Ednei Nascimento, do Renato, do Delcio Bonfim, de você e de algumas pessoas que têm as cabeças diferentes, também como meu marido ligado à pesquisa, que são vistos, às vezes, até como corpo estranho dentro da medicina. A outra coisa é entre atender e cuidar. Foi uma coisa que eu passei muito para o Lucas quando estava no meu consultório. E aí, vendo o Francisco falar, quando eu me vi no lugar do paciente, e aí eu vejo o Renato falar, o mais importante na vida da gente não é ver e atender um paciente. A gente vê que o paciente hoje escolhe um médico por um nome de um convênio, por um nome numa lista. Aquele que se dedicar a fazer um atendimento preciso, ele vai ter o reconhecimento dele e vai ter a felicidade de se sentir médico. Atender é uma coisa, que uma consulta de 5, 10 minutos é atender. Cuidar é você fazer um atendimento correto para chegar num objetivo e num resultado bom. Isso vai dar o resultado bom ao paciente e a você mesmo, que você vai se sentir feliz por ter escolhido de ser um médico. E eu acho que é isso que move o meu consultório e move a minha vida até hoje, porque eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu gosto. Eu vou deixar o Gilberto moderar a palestra do Francisco, porque eu acho que vocês dois têm muita coisa em comum, como eu tenho muita coisa em comum com o Renato. Obrigada, Renato, por você existir na nossa vida. Obrigado.
Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao Lucas pelo convite, né? Você precisa abaixar o seu. Abaixa o seu. Abaixa o seu. Tira o seu som aqui. Tá, bom. Eu confesso que eu estou muito... Todo mundo está mudo. Tá todo mundo mudo. Tá todo mundo mudo. Agora deu? Que estão ouvindo agora? Tá. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Lucas pela oportunidade, né? E confesso que eu estou muito feliz hoje, sabe? Porque eu estou vendo uma coisa que, na realidade, eu confesso que eu já espero para ver há mais de 40 anos. Né? O Francisco, se ele permitir, eu vou querer fazer questão de conhecê-lo pessoalmente. Tá? Eu vou até Natal e quero conhecer realmente o que você faz. É magnífico, né? Veja bem, a primeira vez que eu saí, eu fiz uma faculdade de medicina, uma faculdade do norte de Minas, que era uma faculdade muito pobre também, viu, Francisco? Semelhante, talvez, ao que você fez aí em Natal, né? E cujo intuito da faculdade era formar médicos generalistas para atender o norte de Minas, né? E isso já me fez um pouco de ovelha negra, porque não era bem aquilo que eu queria, né? E eu sempre fui um cara muito insatisfeito, quer dizer, todo pesquisador, ele é um eterno insatisfeito, né? Ele está sempre descontente e ele está sempre procurando encontrar alternativas para o paciente, das quais faça realmente um bem-estar para o paciente, né? Eu acho que talvez seja isso que realmente nos mova, né? Apesar de nós termos necessidade de sobreviver e termos de ganhar o nosso pão, como disse o Renato, não é isso que nos move, né? Nós sabemos que não é. Nós temos consciência dessa necessidade, mas é uma necessidade maior, de evolução moral e de realmente focar no nosso companheiro, no ser humano, no próximo, né? E quando eu comecei com reprodução humana, na realidade eu comecei com um visionário, né? Quando nasceu o primeiro bebê de proveta, que foi a Louise Brown, na Inglaterra, e eu vi aquela notícia no Fantástico, eu fiquei maravilhado. Eu cheguei à conclusão que era aquilo que eu queria fazer. E eu estava fazendo medicina numa cidade do interior, quer dizer, com 80 mil habitantes, uma cidade muito pequena. E no outro dia já falei para todos os meus colegas que eu faria aquilo, né? Naturalmente, eu virei piada durante algum tempo, mas eu persegui muito esse objetivo, e para vocês terem uma noção que agora, pela primeira vez, a Sociedade Brasileira nos pediu que nós escrevêssemos um livro sobre a história da reprodução brasileira, da reprodução humana no Brasil, né? E nós estamos escrevendo sobre os 10 pioneiros do Brasil, e eu estou confessando que a primeira fertilização in vitro que foi feita na América Latina, eu fiz numa panela de pressão. Que foi a minha primeira incubadora. Depois, como eu não tinha dinheiro, eu tive que criar a minha incubadora, né? E eu tenho esse trabalho publicado, inclusive, como incubadora alternativa para fertilização in vitro, né? Em 1984 foi quando eu saí pela primeira vez do Brasil, né? Era uma coisa muito assustadora, porque o Brasil realmente era um país muito tupiniquim, né? E a gente ia para o exterior, quer dizer, buscar qualquer tipo de conhecimento. Essa geração mais nova já foi bastante privilegiada, né? Eles já estão galgando uma área de conhecimento que nós, na realidade, não tínhamos, né? Era muito difícil. Hoje, realmente, nós temos pessoas maravilhosas, como vocês dois, que já estão gerando tecnologia e estão fazendo pessoas do exterior nos copiarem, né? O trabalho que o Renato está fazendo aqui no exterior, quer dizer, é maravilhoso. Talvez seja um dos profissionais da oftalmologia hoje mais reconhecido fora aqui do Brasil por pesquisas maravilhosas, né? Então, ele está mostrando uma extrema capacidade. Em 84, nós não tínhamos esse tipo de possibilidade. Até que eu fui convidado para fazer pós-graduação na Unifesp. Eu fui convidado por um amigo que visitou a minha clínica e viu tudo que eu fazia dentro da minha clínica e me abriu as portas. Até ele falou para mim: você não quer fazer pós-graduação? Eu falei: não, eu não quero ser professor, eu não gosto disso. Ele falou: não, mas você faz um trabalho muito bonito, vamos lá fazer. E eu acabei indo, né?
e fiquei lá 12 anos. Né? E daí eu vi realmente aquilo que o Renato falou e aquilo que o Francisco falou. O Brasil passou muitos anos fazendo muito pesquisa básica, né? Pesquisa que não chegava em um produto. Então, eu vi os trabalhos de tese, de mestrado, doutorado na Unifesp, quer dizer, a gente passava quase metade do tempo discutindo o sexo dos anjos e não chegava a lugar nenhum. Né? Dava uma tese linda, maravilhosa, e isso me deixava muito frustrado, porque eu falava assim, tá, mas o que eu aprendi com isso, o que eu transformei num produto que possa ajudar o meu semelhante? Então, eu fui muito contra isso daí. Tanto que eu brigava muito, que eu queria que só 30% das pesquisas fossem básicas. E queria que pelo menos 60% ou 70% acabassem em produtos. Né? Então, vocês estão fazendo um trabalho realmente maravilhoso. Né? Foi esse tipo de trabalho que eu sonhei a minha vida inteira. Essa dificuldade de você ter a ideia, produzir o produto e comercializar, que o Francisco colocou de uma maneira muito inteligente, é realmente extremamente difícil. Tanto que foi por essa causa que eu fui obrigado a criar minha própria empresa. Na realidade, uma empresa pequena, e eu acredito que o Francisco vai caminhar para isso também, já está caminhando para isso daí. Né? Isso é quase que inevitável, né? Porque esse abismo no Brasil ainda existe. Ainda é muito difícil. Né? Nós não temos empresas robustas que vão atrás de comprar uma ideia e de realmente vestir a camisa daquela ideia. Eles querem mais um produto pronto, ou fazer uma engenharia reversa, como o Francisco falou, e copiar, fazer uma meia-boca e colocar no mercado e tentar ganhar dinheiro. Né? Mas eu acredito muito no nosso país, eu acredito muito em gente como vocês. Né? Eu acho que são esses tipos de pessoas que vocês são, que fazem o futuro e que fazem a diferença. Não só para a medicina, mas para a humanidade. Vocês estão ajudando muitos alunos, vocês estão ajudando e inspirando muitas pessoas, né? E certamente vão deixar um legado muito importante. Eu gostei muito de participar disso. O Renato eu já conheço há muito tempo, tenho um respeito muito grande por ele e pela família dele. Né? Naturalmente é um pouco mais jovem que a mim. O Francisco eu estou conhecendo agora, mas eu confesso que houve uma admiração de imediato, tá? E uma empatia de imediata. Eu fiquei muito feliz e com certeza eu vou querer conhecer o seu trabalho pessoalmente. Francisco, você me lembra muito do Gilberto, porque o Gilberto já ganhou lá fora, nos Estados Unidos e no Canadá, 5 prêmios que ele trouxe por inovações. Então, ele tem hoje um anelzinho que é muito semelhante ao pensamento do anel Ferrara, em que ele coloca no colo do útero e, com isso, evita aquela sutura circular que era feita para você segurar uma gravidez. E hoje a Engamed vende isso para o Brasil inteiro e, para surpresa nossa, nós fomos na Itália e num congresso, a Itália começou a descrever isso e uma professora na aula colocou como referência o nome do meu marido, fazendo isso e legal. Já levando para fora. Muito legal. É muito bom. Eu vou me inter... Pode falar, Renato. Eu acho que eu queria só registrar que o Gilberto e a Edna são um casal que é um casal exemplo para mim em vários aspectos. Primeiro que a Edna é uma excelente profissional, ela faz a mesma especialidade que eu faço, que é córnea, cirurgia refrativa, catarata, e ela faz o que tem de melhor. E o Gilberto sempre foi o marido simpático que estava com a Edna, que o pessoal falava, olha, se ela é boa, você não imagina como ela é. Ela aprende com ele, porque ele é muito melhor que ela. Isso a gente escuta nos congressos que a gente frequenta nos Estados Unidos durante praticamente 20 anos, os últimos 20 anos. E eu tive o prazer de estreitar as relações, de ter amizade com eles. E a terceira coisa é que eles têm várias filhas que seguiram eles. Eu tenho 2 só, eles têm 4, eu tenho 2. 3. Você tem 3, né? Eu sempre fico falando se tem 4 ou 3, porque 2 fizeram, as 3 fizeram então oftalmologia. 2 oftalmologia e uma reprodução. E uma reprodução. Então você conseguiu levar uma. Eu tenho 2 aqui, e eu não sei, mas eu comecei a falar isso que eu queria tocar nesse assunto. Eu também sou filho de oftalmologista, e eu não sei
se eu quero que as minhas filhas sejam médicas e oftalmologistas, tanto quanto meu pai queria que eu fosse. Eu também não sei, até perguntar para o Hiroshima como é que ele se sente em relação a isso, porque eu fico muito preocupado com o futuro da medicina no Brasil, principalmente. Eu acho que a medicina, se você gosta, não tem uma carreira melhor, porque ajudar as pessoas é extremamente compensador, mas é extremamente sacrificante e dentro do cenário atual que a gente vê, a preocupação é o que vai acontecer com o médico. E eu gostei demais de 3 frases que você falou, Hiroshima. Eu vou citar você muito, muito. Essa que o médico que vai ser substituído pela tecnologia, ele merece. Ela é uma verdade que a gente Não é tem minha, que... não, viu? Não Eu é sei, minha, não. mas você falou. Você falou. Depois você me passa quem falou ela. E a outra que é a questão da inovação. Você tem que empreender com ciência e fazer ciência com empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. E tem as dificuldades do Brasil, entendeu? A gente está aqui voltando a ICL, por exemplo, que é a lente fáscica de câmera posterior para tratar alta miopia, e essa lente era liberada no Brasil quando o FDA não tinha nenhum tipo de estudo. Quando o FDA aprovou, ela parou de ser comercializada no Brasil. Então, como é que é isso? Então, a gente precisa chegar e ter menos demagogia nessa questão de falar as verdades, né? Tem que fazer ciência que vai dar desdobramento, não é para tampar um buraco, tem que fazer um trabalho sério, com um objetivo, tem que ser disruptivo e tem que falar, gente, ó, vocês estão fiscalizando, o que tem que fiscalizar é a segurança da população brasileira. Isso não é uma burocracia para você criar uma dificuldade de vender facilidade. Entendeu? Eu acho que isso precisa ser falado, porque a gente tem que fazer ciência com consciência. E a consciência que tem um papel. Você não está aqui, vamos dizer assim, ocupando um espaço sem uma razão. E essa razão é evolução. O Renato falou muito bem aí da ICL, e aí me lembra algumas coisas. Primeiro, que esse webinar, na minha opinião, foi fantástico e feliz é o aluno que está aqui hoje escutando vocês. Segundo, mostrar como a pesquisa no nosso país é complicada. Eu fiz parte da primeira equipe que tentou organizar a ICL, a Artisan e o Anel do Ferrara no Brasil. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto eu lutei para trazer o Anel do Ferrara para o Brasil. A ICL nós fizemos com a STAR, junto com o Heder. Não, o Heder foi Artisan, junto com a Caixa. Olha que para a gente fazer aquelas primeiras cirurgias, nós apanhamos com a mão para podermos chegar a introduzir isso no olho e fomos os primeiros a estudar essas lentes no Brasil. E depois de tudo arrumado, a gente tem a infelicidade de ir na Europa, de ir nos Estados Unidos e ver a ICL lá, e onde o estudo foi aqui iniciado, a gente não podemos ainda colocar a ICL. Eu acho que está voltando agora, né, Renato? Voltou. Tanto a ICL como a ICRIO, que então é um retorno, mas é um retorno tardio, né? A gente ficou muito para trás. Já perdemos muito mercado. O Anel Ferrara foi a mesma coisa. Há 23 anos que a gente começou a estudar o anel, e olha o tempo que nós perdemos de aproveitamento do anel, que só agora veio a se popularizar. Por quê? Porque faltou o apoio da pesquisa dentro do nosso país. E hoje o anel está onde? Está sendo produzido na Espanha. O brasileiro perdeu essa produção. É uma pena. Renato me fez uma pergunta aí, né, sobre as minhas filhas. Eu tenho 2, Laís e Elisa, 8 e 7 anos, e quando alguém pergunta o que elas vão fazer, eu proíbo delas dizerem o que elas vão fazer, porque a profissão dela não existe ainda. Não existe a profissão dela.
Se a gente for fazer um exercício bem simples, eu digo isso para os meus alunos. Eu dou aula no 12º, no último período de medicina, e eu, com muita luta, consegui colocar lá uma disciplina que é fazendo o modelo de negócio da minha especialização. Muitos desistem de fazer especialização, porque veem que não é viável. Não é viável. E vai acabar, muitas vão acabar, não adianta querer dizer que não vai acontecer, né? E quando perguntam para minhas filhas, eu digo, elas não têm. Então, vamos fazer um exercício bem simples. O smartphone, como a gente conhece, foi lançado em 2007, né? Se popularizou no Brasil em 2010. Então, em 10 anos, a gente não tinha isso, prestem bem atenção. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Airbnb, a gente não tinha Uber, a gente não tinha iFood. Você tire tudo isso agora na pandemia. Como é que nós estaríamos vivendo? Isso em 10 anos. Agora vocês imaginem daqui para mais 10 anos, como é que a gente vai estar? Então seria muita pretensão minha em querer dizer o que minha filha vai ser, né? E aí, eu digo para os meus alunos, olha, antigamente meus professores diziam, tenham carreiras sólidas. Eu digo para os meus alunos, tenham carreiras gasosas. Se espalhem, sejam flexíveis, expanda o seu conhecimento. Esse sim vai ser o profissional do futuro, que tem carreiras gasosas, não carreiras sólidas. Ouviu, Rê? Mais algumas frases aí que a gente tem que aprender. Nós não sabemos o que eu, pelo menos, meus netos vão ser agora em diante. Gente, foi um prazer. Lucas. Boa noite. Pessoal, como acadêmico, eu me sinto lisonjeado de estar podendo ter esse contato com os senhores e compartilhando o conhecimento de vocês. Tanto que compactuo com o que todos falaram, acredito que deu para a gente aprender bastante, ter uma boa visão que a gente não tem na universidade a respeito de pesquisa. Até tinha conversado com a doutora Edna há um tempo atrás, o pessoal não está conseguindo fazer pergunta aqui no chat, mas eu pedi para eles mandarem ou no meu WhatsApp ou no grupo do Telegram, e eu vou fazer algumas perguntas que surgirem para vocês. Uma pergunta, aproveitando que a gente entrou no que o Dr. Renato, o Dr. Francisco e também o Dr. Gilberto acabou dizendo, eu gostaria de perguntar a respeito, assim, tanto todo esse comparativo, o Dr. Gilberto comentou da formação dele, que foi preparado para ser um médico generalista e tudo foi mudando, até o que o Dr. Hiroshima chegou ao ponto de dizer de ter uma carreira gasosa, não ter digamos assim, um enquadramento, para a pessoa ter uma liberdade, porque, querendo ou não, a ciência acaba... Você tem que fazer ciência, acredito, não para querendo buscar um resultado, mas se você faz uma pesquisa, é porque você tem uma dúvida, alguma coisa a sanar. E é aquilo que o Dr. Renato falou, você tem que ter algum objetivo de mudar a vida de pessoas, né? Eu gostaria de saber a perspectiva de vocês a respeito da telemedicina, a respeito e na virtude do momento que estamos, em pandemia e todas essas mudanças que estão acontecendo. O que vocês teriam a dizer para nós, assim como o Dr. Hiroshima disse, que minhas filhas não têm profissão, nós como acadêmicos que vão levar algum tempo ainda para nos formar, a medicina não é imutável, é totalmente imutável, não é uma ciência que vai ficar parada, digamos assim. Então, o que vocês teriam a dizer, como se fosse, não um conselho, mas assim, uma orientação, além do que foi passado até o momento? Quem quer falar primeiro? Vai, Francisco. Bem, Lucas, essa pergunta ela é recorrente, né? É recorrente. Todos os alunos. E outra coisa, essa angústia que vocês estão passando, a gente passou também. Ela é atemporal, não se preocupe. Mas realmente a gente está vivendo um momento bem delicado. E olha que interessante isso, a gente está vivendo um momento em que a gente vai ter concorrência assimétrica e transversal. Olha que coisa interessante. O que são concorrências assimétricas e transversais? Uma concorrência assimétrica é aquela... Vou dar um exemplo. Antigamente, quem dominava o mercado
dificilmente era ameaçado por um concorrente menor. Eu digo isso na década de 70, 80, e aí doutor Gilberto pode corroborar isso. Hoje, com a tecnologia e a inovação, você pode ter um pequeno que passa de você em frações de segundos, utilizando a tecnologia. Isso é permitido hoje. E a concorrência transversal é aquela que você pode ser ameaçado por uma pessoa que não é nem da sua área. E eu vou dar um exemplo. Você tem um menino aqui, como a gente tem aqui, nas nossas startups aqui, que cria uma ferramenta que você, como médico, vai ser cliente dele. Você vai deixar de ser protagonista e vai trabalhar para ele, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que a gente tem concorrência ameaçando a nossa profissão. Mas isso não é ruim. Isso vai abrir muitos caminhos. E aí, por isso que aquela frase está certo. Quem for substituído merece. O que é que ele está dizendo isso? Você vai ter que se mexer. Vai ter que se mexer para fazer alguma coisa, né? Mas você pode até mudar o rumo, mas você não pode jamais mudar o seu propósito. A gente tem um termo que a gente usa no empreendedorismo, que é: eu vou pivotar o meu projeto. O que é pivotar? Eu estou querendo desenvolver uma startup, mas na frente eu vejo que a validação não acontece e eu mato o projeto e vou para outro, não é? A medicina, a gente é muito passional, né? Ninguém investe por paixão. E o que eu vejo muito nos alunos de hoje é querer não equilibrar o passionalismo e o mercado produtivo, que é isso que vocês querem escutar, né? O que é que tem de mercado, o que é que vai desaparecer, tudo não é só paixão e nem tudo é dinheiro. E isso, a medicina está pagando muito pelas outras gerações, né? Nós temos hoje uma geração de médicos doentes, né, deprimidos, porque acha que sucesso é igual a resultado menos expectativa. Então, essa geração muito jovem tem uma expectativa muito alta, às vezes, e quando essa expectativa não é atingida, aí a frustração vem de uma forma do jeito que a gente está vendo aí nas universidades. Mas eu acho que é esse aí o meu ponto de vista. Eu acho que, se eu fosse... Primeiro, é difícil demais dar qualquer tipo de conselho. Conselho tem aquela máxima: se fosse bom, a gente vendia, né? Mas a minha sugestão, que eu dou essa sugestão sempre, é você tentar ser o melhor possível, a sua melhor versão de você mesmo. Porque ser o melhor possível não quer dizer que você vai ser melhor que ninguém. Você vai fazer o seu melhor possível. E aquela coisa, a gente não está aqui para... O que importa é competir, não é ganhar. Isso é importante, mas você tem que passar daí para não entrar na mediocridade da aceitação do comodismo. E é muito importante ter consciência desse abismo que você pode cair. Mas é tentar fazer o melhor possível. E eu vejo eu estou muito feliz de ver esse webinário acadêmico, porque a impressão que as gerações são diferentes, existem choques de gerações, e essa impressão que existe que a lei do menor esforço reina, ela precisa ser repensada de forma bastante profunda. Então, minha sugestão é tentar fazer o melhor possível e se diferenciar. Eu posso dizer o que eu fiz. Eu tentei fazer o melhor possível dentro dos meus horizontes. E no melhor possível é olhar para pessoas mais velhas, como a Edna, como o Dr. Tadeu Civintal, como as pessoas que dão algum exemplo para a gente. E o que o Francisco falou é muito importante. Está pronto para adaptação. A inteligência e a capacidade de adaptação. E ter uma carreira gasosa não quer dizer que você vai ter uma bolinha que vai ficar flutuando para você tocar nela e explodir como uma bolha de sabão, que minhas filhas adoram fazer. É você ter uma carreira que ela se ajusta, ela é maleável e ela vai de uma forma
de adaptação, porque se você perguntar para a Edna se ela faz a mesma coisa que ela fazia 25 anos atrás, ela vai falar, claro que não. Ela teve que se atualizar, se reinventar, e a melhor forma de você se reinventar é você atualizar atualizando, o que o Gilberto faz, criar e trabalhar para a tecnologia estar junto com ele e tentar trabalhar nesse nicho. Agora, isso é muito difícil, você não precisa fazer isso para ser feliz, o que você precisa fazer é achar qual é o equilíbrio, e esse equilíbrio é uma busca constante. E está dentro de você, né, Rê? Tá. Isso, eu me lembro que eu cheguei a Maringá, onde iniciei com a cirurgia refrativa, então foi um boom na minha região, porque não existia o Excimer aqui. E eu fazia 80% da minha clínica era cirurgia refrativa e 20% era cirurgia de catarata. Isso tem exatamente 20 anos, Renato. Nessas minhas indicações de cirurgia refrativa, chegava muita gente na minha mão com ceratocone que eu não podia operar com a cirurgia refrativa. E aquilo me deixava muito insatisfeita. Foi quando eu vi o anel de Ferrara. E eu falei, esse negócio vai me ajudar a resolver aquilo que eu não estou resolvendo dentro da minha cirurgia refrativa. E eu fui ver as cirurgias do Paulo, me encantei com o resultado que eu vi e resolvi enfiar minha cabeça e estudar. E ajudei, eu acredito que ajudei muito o Paulo a fazer o desenvolvimento do anel dentro do nosso país. E trabalhando com isso, eu vivi a experiência de mudar o meu estudo daqui para cá, me trazendo alegrias pessoais, que era poder trabalhar numa coisa nova e trazer resultado a pessoas que não tinham opções de tratamento, a não ser o transplante de córnea. Se eu tivesse ficado acomodada nas cirurgias refrativas, hoje, Renato, eu estaria morrendo de fome, porque o número de cirurgia refrativa hoje é muito pequeno no Brasil. E o que eu vejo na minha clínica hoje é que 70% da minha clínica hoje é ceratocone, o Lucas teve a oportunidade de ver, né? De cada 10 pacientes, 7 são ceratocone, uma é cirurgia refrativa, 10%, e minha catarata continuou no mesmo número, que é os 20%. Então, se eu não tivesse mudado a minha vida, eu hoje não estaria fazendo aquilo que eu faço pelos meus pacientes. No tempo que eu fiz medicina, na realidade, o sonho das famílias era incrível. Os pais queriam ter um filho médico ou padre. Era engraçado, né? Ainda bem que meu pai pensou em médico. Senão eu estaria pior hoje. Então, eu acho que o que o Francisco falou de uma maneira muito feliz, a tecnologia vai entrar chutando a porta. Ela não vai pedir permissão para você. Então, nós temos que entender que, na minha época, a gente realmente tinha aquele sonho dourado de fazer medicina, porque o médico ele era muito conceituado no meio que ele convivia, né? E ele fatalmente tinha uma posição social e financeira muito sólida, teoricamente, né? E aqueles que não entenderam que a necessidade dessa plasticidade gasosa que o Francisco falou, realmente se tornaram obsoletos muito rapidamente e ficaram em situações muito ruins, né? A tecnologia vai te obrigar, entendeu, a você ser um camaleão. As verdades que você aprende hoje na faculdade vão ser de muito pouca valia para daqui 2, 3, 4, 5 anos. Entendeu? A medicina que eu aprendi na faculdade, eu não sei mais nada do que eu aprendi lá, né? São conhecimentos simplesmente básicos, né? Talvez deixou mais um conhecimento de aprendizado moral do que realmente tecnológico, né? E ela vai. Só que alguns profissionais gostam dessas inovações, né? Então, quando eles gostam, eles têm uma capacidade de se moldarem de uma maneira muito mais fácil, muito mais plácida, né? Outros não, eles lutam contra isso daí. Foi o que aconteceu quando inventaram o automóvel, você teve que tirar da carroça. Quer dizer, sempre teve aquele teimoso que insistia que a carroça ela ia ser eterna, né? E nunca acreditou que o automóvel podia tirar o mercado da carroça, né?
Eu lembro uma vez, quando saiu os primeiros carros importados com câmbio automático, né? Eu falei para meu pai assim, pô, pai, esse negócio deve ser legal, hein? Não vamos comprar um carro. Ele disse, não, isso aí não presta, você tá doido. Isso é porcaria, vai dar defeito toda hora. Então, quando você se coloca contra isso daí, é que é o perigo. Então, eu acho que todo mundo que está fazendo faculdade hoje tem que ter uma ciência muito grande que há necessidade dessa plasticidade. Porque no tempo que eu formei, em 1979, esse avanço tecnológico foi vindo de uma maneira muito lenta. Tá? Mas quando chegou nessa época do celular para cá, realmente o negócio é de chutar o pau da barraca. Entendeu? As verdades que você ouve hoje, às vezes daqui a um mês já não é mais verdade. Entendeu? É uma coisa muito rápida, né? É uma coisa absurda. Então, aquele que tiver capacidade de ter essa plasticidade gasosa, se o Francisco me permite, né? Eu acho que talvez serão aqueles que serão talvez mais bem-sucedidos, né? De todos os pontos de vista. Ok. Vamos, então, finalizar, né, Lu? E já foi tudo de muito bom proveito. Eu também aqui escutei muita coisa e acho que aprendi, vou levar muitas lições para mim mesmo. Bom, eu queria agradecer a todo mundo. Francisco, me aguarde que eu ainda vou esse ano em Natal. Hein? Eu só sabia dessa, viu? Eu falei para você, Francisco. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Tem um pesquisador do Rio de Janeiro que ele diz que doido tem imã. Que bom, que bom. Eu digo, quando me deixarem de chamar de doido, eu vou começar a me preocupar. Que bom. Obrigada, Renato. Foi um prazer. Parabéns, Renato. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Obrigado a todos. Eu agradeço a todos vocês. Edinha, Hiroshima, prazer. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigado. Boa noite a todos.